luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz. Muito bom dia, com a alegria e com a luz que vem de Cristo. Música bonita, né? Vocês escutaram agora. Essa luz é claro que é Jesus. Pois bem, que a luz do Senhor inunde o seu coração, sua casa, sua vida nessa madrugada que está começando. É mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazer a sua vontade, crescer no amor e no conhecimento a Ele. Então que essa luz e essa alegria que vem do Senhor te inundem, né? Afinal de contas, uma vida onde Cristo entra, a alegria entra junto, porque o Senhor é a nossa própria alegria, é a nossa própria realização. Que bom, estamos juntos mais uma madrugada. Obrigado por abrir as portas do seu coração e da sua casa, para que o Padre possa estar com você. Estamos aqui juntos na Rede Vida, começando mais um dia na presença de Deus. Mande para mim o seu pedido, a sua oração, vamos rezar juntos. Nós estamos aqui para isso. Conta comigo, é para que você mande suas intenções, os seus pedidos e juntos nós possamos rezar, interceder e colocar na presença de Deus tudo aquilo que o nosso coração anseia. Seja um agradecimento, seja uma súplica, seja um pedido, seja uma intercessão. Nossos canais estão aí, o 0800 545 5900, o WhatsApp, DDD 11 91301 1967, ou ainda o nosso site juntos.redevida.com.br. E nada melhor do que nós deixarmos com que a luz, que é o próprio Senhor Jesus, entre na nossa vida do que escutando a sua palavra. Afinal de contas, a palavra de Deus é tida como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos pedir ao Senhor agora que através do Evangelho desse dia, Ele venha falar conosco e iluminar toda a nossa trajetória, nossa existência. Prepara o coração. Vamos agora para o Evangelho do dia, ouvir a palavra de Deus, fazer a nossa Léxio Divina no começo dessa madrugada. Vem comigo. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Com a palavra de Deus nas mãos, como dizia Dom Orlando Brandes, né? Bíblia na mão e no coração e pé na missão. Continuamos lendo o Evangelho segundo São Marcos, nesse comecinho de ano, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Dizia-lhes Jesus ainda: será que a lâmpada vem para ficar debaixo da cama ou da caixa? Não é para ser posta sobre o candeeiro? De fato, nada há de encoberto que não venha a manifestar-se, e nada que tenha sido escondido que não venha à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes ainda: considerai bem o que ouvis. Com a medida com que medis, também sereis medidos, e com acréscimo. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Essa palavra se insere logo após a chamada parábola do semeador, onde são apresentados vários tipos de terreno, que são os corações dos seres humanos, e a semeadura de uma única e mesma semente, que é a palavra de Deus. E aí o Senhor vem dizer, o último tipo de terreno apresentado é o terreno frutuoso, o terreno fecundo, onde a semente bate e ali ela encontra um espaço apropriado para que ela possa germinar e frutificar muito. E aí o que nós vamos fazer? O Senhor passa pela nossa vida, o Senhor nos transforma, o Senhor nos torna em seus instrumentos. E quando o Senhor passa pela nossa vida, nós vamos produzindo fruto, o que nós temos que fazer? Iluminar, fazer a diferença. Olha o que o Senhor fala. Será que a lâmpada vem para ficar debaixo da caixa ou da cama? Não é para ser posta sobre o candeeiro? Não há nada de encoberto que não venha manifestar-se e nada que tenha sido escondido que não venha à luz. Toda vez que Cristo passa pela vida de alguém e essa passagem é verdadeira,
essa passagem é tão transformadora, tão avassaladora, que quem recebe essa luz de Cristo dentro de si não pode conter para si sozinho, mas tem que levar para outras pessoas. Foi o que aconteceu com os discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Quando estavam pescando no mar da Galileia, o Senhor passa e fala: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Quando uma pessoa tem a vida verdadeiramente transformada por Jesus, ela anseia em trazer outras pessoas para serem também inebriadas pela sua luz e pela sua alegria. Você já deve ter passado pela experiência. Quando você de verdade vive a sua fé, quando você é apaixonado pela sua fé, você tem uma vida de participação ativa na igreja, nos sacramentos e tem vida de oração, em toda conversa que você tem, você sempre dá um jeito de meter Jesus no meio, né? Seja no ambiente familiar, tem uma reunião de família, você dá um jeito de falar de Jesus, dá um jeito de falar da igreja. No seu ambiente de trabalho, você sempre dá um jeito de falar do Senhor. Na sua vida de amizade, você sempre dá um jeito de trazer os seus amigos para o Senhor. Eu contava na minha paróquia esses dias, quando eu era criança, na segunda-feira de manhã eu ia para a aula, as professoras perguntavam: o que vocês fizeram no final de semana? Eu tinha alegria de falar no fim de toda a minha sala de aula. Eu fui para a missa. Eu fui na missa, eu ajudei o padre, eu fui coroinha, eu participei, o padre falou isso, né? E as crianças que cresceram comigo, eu tenho vários amigos hoje que, graças a Deus, frequentam a missa, falam assim: olha, você desde pequeno, o senhor desde pequeno, sempre foi alguém que falava de Jesus. Por quê? Porque Cristo não nos dá bens, não nos dá bênçãos, Cristo não nos faz frutificar para que nós guardemos tudo isso para nós. Toda lâmpada que é acesa, ela vem para brilhar. A lâmpada não vem para ficar debaixo da caixa ou da cama. Se ela é acesa, ela tem que brilhar. Você é uma lâmpada que foi acesa. Não esqueça que no dia do seu batismo você recebeu uma vela do seu pai ou do seu padrinho. E naquele instante, a luz de Cristo passou para você. E o Senhor deseja que a luz dele que passou para você no seu batismo possa, através de você, iluminar também outras pessoas. Assim foi na vida dos santos da igreja. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que Deus o levantou, era um monge da Ordem dos Crúzios e, na verdade, depois que se tornou franciscano, Santo Antônio passou por um longo tempo sem pregar, sem ensinar, e era um homem de muita inteligência e de boa pregação. Ele se tornou faxineiro, sacristão, até que na hora certa, Deus permitiu que Santo Antônio fosse escolhido para fazer a homilia numa ordenação onde o pregador havia faltado. E foi quando Santo Antônio se deu conta de que todo o reviravolta que Deus havia feito na vida dele, naquele momento as coisas se encaixavam cada uma no seu lugar. Peçamos ao Senhor essa grande graça, como na vida dos santos, nós sejamos pessoas que sejam dóceis ao mover de Deus, para que Ele nos use como luzes que são escolhidas, que são feitas, preparadas para fazer a diferença. São Sebastião a mesma coisa, né? Celebrávamos agora, dia 20 de janeiro, o dia de São Sebastião. São Sebastião foi um cristão que ficava escondido, ajudando os outros cristãos. Ele era da guarda do imperador Diocleciano, só que aí uma hora ele foi denunciado, porque o testemunho de São Sebastião começou a fazer tanta diferença que já era impossível maquiar, mascarar a ação de Deus na vida dele. Santo Antônio passou por isso, São Sebastião passou por isso, a ponto de ser denunciado, você e eu também. Cristo passou pela sua vida, Cristo passou pela sua história. Aprenda a permitir com que você seja instrumento nas mãos dele. E o Senhor termina o Evangelho dizendo: com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Duas coisas nós aprendemos. A primeira delas: assim como o Senhor faz maravilhas na nossa vida, nós precisamos levar essas maravilhas à vida dos outros. E quanto mais Deus age na nossa vida, mais nós temos a consciência de que somos apenas instrumentos nas mãos dele e nunca poderemos usar a sua palavra como um instrumento de julgamento para diminuir os outros. Se Cristo passa pela vida de uma pessoa de verdade, ela sempre vai usar os ensinamentos dele para elevar o outro, para melhorar o outro, nunca para se tornar instrumento de julgamento ou instrumento de opressão. Eu termino essa reflexão contando, para vocês um fato da minha própria vida pessoal. Eu contava isso esses dias na homilia lá na minha paróquia. Quando faltava uma semana para eu ordenar padre, eu ainda era diácono no ano 2021, eu terminei meus afazeres e fui para a casa da minha avó, como eu costumo fazer nos domingos à noite, para passar para lá para pedir a benção dela. Minha avó, apesar de não ter muito estudo, ela me ensinou muito mais teologia e muito mais fé,
a Jesus, amor a Nossa Senhora e à Igreja, do que muitos livros profundos que eu li. E minha avó me contou, na semana da minha ordenação sacerdotal, quando eu cheguei em casa no domingo, ela falou assim para mim: meu filho, como são as coisas de Deus? E aí eu perguntei para minha avó: mas o que a senhora quer dizer com isso? E aí ela me contou um fato que eu, com 27 anos na época, não sabia, nem a minha mãe sabia. Ninguém da família sabia, a não ser a minha tia e irmã dela. E minha avó falou assim: olha, eu sabia já que meu avô materno havia deixado a minha avó com 3 crianças pequenas. E era minha mãe e meus 2 tios, né? Meu avô abandonou a minha avó com 3 crianças pequenas, e a minha avó sempre foi muito de igreja, de rezar a via sacra, de rezar o ofício. Ela conduzia grupos de oração, ajudava, sempre foi uma sacristã muito zelosa, preparar a ornamentação, mexer com as flores, com os linhos do altar, com as coisas sagradas. E a mesma igreja que um dia a acolheu, quando ela se viu sozinha com 3 crianças, lá ainda no Ceará, lá no Nordeste, na década de 60, minha avó passou a ser chamada pelo povo da igreja como a separada, né? E aí o que aconteceu? As mesmas pessoas que um dia a acolheram e a ajudaram começaram a estigmatizá-la. A padroeira do lugar era Nossa Senhora da Conceição. E a minha avó me contando que a imagem de Nossa Senhora na novena vinha até a casa da vizinha, pulavam a casa dela e iam para a casa da outra vizinha. E aí um dia uma prima da minha avó questionou: por que Nossa Senhora não pode entrar na casa dela? Aí o povo da igreja falou: porque Nossa Senhora não entra em casa de separada. E aí minha avó me dizendo: pois bem, já que não queriam levar Nossa Senhora à minha casa porque eu era separada, Deus fez surgir um neto da minha família que hoje eu entrego para ele como padre. Deus deu a mim a alegria de ter um neto padre, eu que no passado nem receber a visita de Nossa Senhora eu podia. Vejam, um tempo de julgamento, um tempo de condenação. Com a mesma medida com que medimos os outros, nós também seremos medidos. Que o conhecimento da palavra não nos faça condenadores da vida alheia, mas transformados por Cristo, saibamos também olhar os nossos irmãos com amor e com misericórdia. E como eu agradeço a Deus. Vejam, Deus sempre vai escolher as pessoas humildes, Deus sempre vai escolher as pessoas mais impensáveis, mais imagináveis para realizar a sua obra e a sua ação na vida delas. Então que hoje nós possamos permitir com que a ação de Deus na nossa vida nos faça mais humildes, mais conformes à sua vontade e nos dê a graça de não julgarmos, mas de aprendermos bem aquilo que Deus quer falar conosco e usarmos de tudo isso para libertar, para curar, para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Fazei-nos, Senhor, instrumentos da Tua paz e do Teu amor, onde quer que o Senhor deseje que nós vamos. Amém. Mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus para mim. Conduza-me. Falamos agora de conversão, né? Meditando a palavra de Deus. Acontece que ninguém muda a vida de repente. O que realmente nos transforma é a perseverança. É escolhermos repetir todos os dias hábitos que nos aproximam de Deus e que nos afastam do mal. Vamos agora então refletir um pouco a respeito da perseverança e do poder que os hábitos têm de educar a nossa vida espiritual para que pela perseverança, disciplina e determinação possamos nos abrir cada vez mais à graça de Deus e educar nosso corpo e nossa alma. Acompanhe comigo esse vídeo. Você já tentou mudar um hábito, mas sentiu como se fosse mais difícil do que imaginava? Talvez parar de fumar, comer menos doces ou incluir exercícios na rotina. Os hábitos têm uma força invisível que molda nossas vidas, mas a boa notícia é que eles também podem ser transformados, um passo de cada vez. Os hábitos são atalhos criados pelo cérebro para economizar energia. Eles seguem um ciclo. Primeiro, há um gatilho, algo que ativa o hábito. Depois vem a rotina, a ação que realizamos. E por fim, a recompensa, aquilo que nos faz querer repetir o processo. É aí que está o segredo do hábito.
O cérebro deseja recompensa. Pense, por exemplo, naquele biscoito que você come todos os dias no lanche. Só de imaginar, seu cérebro já se anima com a ideia. Mudar um hábito, no entanto, não significa começar do zero. Você pode manter o mesmo gatilho e recompensa, mas substituir a rotina por algo mais saudável. Se fumar é o hábito que você quer abandonar, pode tentar mascar um chiclete ou caminhar quando o desejo aparecer. O segredo está em redirecionar o comportamento. Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Comece com algo simples, como arrumar a cama todas as manhãs. Esse pequeno ato cria uma sensação de conquista e fortalece sua força de vontade, que funciona como um músculo. Quanto mais treinada, mais forte se torna. Substituir uma rotina nociva por uma positiva, focar em pequenas vitórias e fortalecer a força de vontade pode abrir caminho para uma transformação duradoura. Os hábitos revelam aquilo que o nosso coração ama e para onde ele está sendo conduzido. São eles, os hábitos, que pouco a pouco educam a nossa vontade e moldam a nossa liberdade. O grande São João Paulo II ensinava que a liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em ter o direito de fazer o que se deve. Assim, nós aplicamos o poder dos hábitos a uma área muito importante da nossa existência, a vida espiritual, que não cresce por impulsos ocasionais, mas por fidelidade. A grande Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, nas suas obras usa uma expressão chamada determinada determinação, onde ela vai nos ensinar que aquilo que mais importa para que nós possamos educar a nossa alma através da maneira como nós lidamos com o nosso corpo é uma determinada determinação. Você precisa ter um objetivo. Qual é o nosso principal objetivo? Ser santos, a santidade. E nessa luta pela santidade, que perdura até o nosso último dia de vida, existe uma batalha entre o nosso corpo e a nossa alma, entre a nossa carne e o nosso espírito, de tal modo que a maneira como nós lidamos com a nossa carne deve educar o nosso espírito para que não aconteça o contrário, para que a carne não domine o espírito e nós passemos a ser guiados pelas chamadas paixões da carne, pelos nossos vícios. A santidade, ela vai acontecendo através da disciplina, da educação da nossa vida espiritual. Todo cristão é chamado a crescer nessa busca pela perfeição, olhando para o Evangelho, numa vida de oração, numa vida de intimidade com a palavra e pela participação nos sacramentos, nós vamos crescendo cada vez mais na vida da graça. E para isso é preciso ter disciplina, é preciso ter uma educação espiritual. Você já ouviu falar da direção espiritual? Você já ouviu falar do acompanhamento que um bom sacerdote pode fazer, além da confissão, claro? A direção espiritual é o discernimento da voz do Espírito Santo para que, acompanhando o fiel, possa o diretor espiritual, com ele, identificar os traços de defeitos, traços de qualidades, o temperamento e ajudar essa pessoa, através do hábito e da disciplina, a crescer na santidade. De todos os 7 pecados capitais, cada pessoa tem um chamado vício dominante. É o pecado que é geralmente a porta de entrada para todos os outros. E esse vício, esse defeito dominante, ele só pode ser combatido quando se aplica o remédio diametralmente oposto a ele. Para cada um dos 7 pecados capitais existe uma virtude oposta. O que você hoje tem como principal dificuldade que dificulta a sua perseverança em manter os seus hábitos na luta pela santidade? Padre, que hábitos são esses? Eu dizia agora há pouco. O hábito que fortalece a nossa vida de santidade. Estabelecer um plano de vida com um bom diretor espiritual, onde você vai colocando disciplina no seu dia. Oração da manhã, a principal. Oração da noite, o terço, a leitura da palavra, pelo menos o evangelho do dia. Se conseguir ir à missa 1 ou 2 vezes durante os dias de semana, louvado seja Deus. A leitura de algum livro espiritual tem que colocar disciplina, para que a disciplina te ajude a combater os vícios. Por exemplo, uma pessoa que tem como porta de entrada a gula, ela precisa praticar a temperança. Uma pessoa que tem como porta de entrada do pecado a preguiça, tem que praticar a diligência. Uma pessoa que está prostrada na luxúria, tem que praticar a castidade. Uma pessoa que está prostrada pela ira, tem que praticar a mansidão. Uma pessoa que está prostrada pela avareza, tem que praticar a generosidade, e assim vai.
a soberba, tem que praticar a humildade. Qual desses 7 pecados capitais você sente que é o seu defeito dominante? Está muito irado, perdendo rápido demais a paciência? Praticar a mansidão. E as virtudes para a santidade só são conquistadas com a perseverança e a mudança dos hábitos. Identifique quais são os hábitos que estão te tirando da graça e levando para o pecado e mude-os por hábitos que com perseverança e determinação vão te fazendo cada dia mais crescer na santidade. Padre, mas eu adotei um hábito hoje, amanhã eu já caio, eu sou fraco. Lembre-se de que santo não é um pecador que nunca cai, mas é um pecador que não desiste de lutar. No centro da nossa conversão não está o número das nossas quedas, mas o desejo que nós temos de nos levantar após cada uma delas. Não desista de lutar. Procure um diretor espiritual, vai atrás de um bom padre para que ele te ajude a fazer dos seus hábitos um plano de vida para que você possa crescer pela oração e pela vida de graça na santidade que o Senhor deseja operar dentro de você. Deus te abençoe. Conduz e me quer feliz, Ele fala, só escuto para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por... Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nos ensina o Senhor em Mateus 5. Deus te colocou no mundo para fazer a diferença, para dar sabor àquilo que é insosso e para iluminar aquilo que está na treva. Você recebeu a sua luz no dia do seu batismo. Você recebeu o sal na sua boca no dia em que você se tornou também filho de Deus, membro da igreja e herdeiro do céu. Portanto, você é chamado a se tornar um protagonista no anúncio do Evangelho, na obra da disseminação, na obra do crescimento, da difusão do reino de Deus. Torne-se um benfeitor da Rede Vida, ajudando com que a mensagem do Evangelho chegue a muitos lares e muitos corações, especialmente a cada madrugada através do programa Conta Comigo. Você pode iluminar outras vidas através da sua doação. Por isso eu te convido nesse momento, o momento do benfeitor, a abrir o coração, a deixar-se levar pela generosidade e tornar-se um benfeitor. Tornando-se um benfeitor, fazendo o nosso cadastro, você receberá a cartinha mensal do benfeitor, que sempre vem com um texto devocional do mês e também com uma mensagem carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do nosso querido Dalcides Biscalquim. Na nossa cartinha mensal, sempre vem o boleto do benfeitor, através do qual você pode contribuir, tornando-se um protagonista nessa obra de difusão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Padre, e como eu faço sendo benfeitor? É muito simples. Ligue para 0800 545 5900 e faça o seu cadastro. Lembro também que você pode naturalmente contribuir através do QR Code que aparece na tela da sua televisão nesse momento. Você abre o aplicativo do seu banco, faz a leitura do QR Code com a câmera do seu celular, vai aparecer a sigla do IMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, e aí imediatamente você já pode colocar o valor espontâneo através do qual você quer contribuir como um benfeitor do programa Conta Comigo na Rede Vida. Você que ainda não é benfeitor, não perca tempo. Ligue para a gente, faça o seu cadastro, torne-se um protagonista, como eu sempre gosto de lembrar, um missionário, um benfeitor, um evangelizador, fazendo a diferença através da sua doação na vida de tantas pessoas que rezam conosco a cada madrugada. E eu quero agradecer a cada um, rezando por todos vocês. Apresento agora diante de Nossa Senhora de Guadalupe os pedidos que foram enviados por vocês. E quero colocar também diante dos olhos dela as vidas de todas as pessoas que nesse momento estão me acompanhando nessa madrugada. Nada passa despercebido aos olhos de quem é mãe. Por isso nós colocamos tudo debaixo dos olhos da Virgem de Guadalupe, especialmente os pedidos mais aflitos, mais preocupados, repetindo aquilo que nós já conhecemos. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. São muitos pedidos de saúde. Quero rezar pela saúde da Maria Lúcia dos Santos Branco, de Diadema, da Flávia Niceia Silveira Faquel, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
da Arlete Gomes da Silva, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e da Rosilda Francelina Gomes, também da capital fluminense. Quero rezar pela família da Valéria Aparecida Gomes, de Belmiro Braga, Minas Gerais, e pela vida profissional da Maria Helena Ragazzi Pinheiro, aqui de São Paulo, capital. Estes nomes e todos vocês que estão me acompanhando, coloco agora debaixo da proteção materna da Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Guadalupe. Com o Padre, reze essa dezena do Santo Terço, colocando em cada Ave Maria seu pedido, sua intenção. Mãe querida, assim como a senhora naquela manhã do dia 12 de dezembro de 1531, socorreu a Juan Diego diante da angústia pela enfermidade do seu tio e diante das humilhações de não ser acreditado por ninguém ao ser mensageiro das aparições da senhora, que a senhora também venha em nosso socorro, acalmando o nosso coração, nos abraçando, deitando a nossa cabeça no colo da senhora nesta madrugada, a fim de que nada nos entristeça e nada nos preocupe, afinal de contas, quem nos separará do amor de Cristo? Dai-nos, Mãe querida, a paz do coração e a tranquilidade em confiar em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Doce Mãe de Guadalupe, ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia, nossa dor. Minha esposa e eu estamos esperando o nosso primeiro filho, mas recebemos a notícia de que ele irá nascer com uma deficiência. Nós aceitamos de todo o coração e vamos cuidar dele com muito amor. Mas minha mãe não aceita isso. Ela nunca gostou da minha esposa e culpa ela pela má formação do bebê. Preciso de um conselho, amigo.
Estou muito magoado e a um passo de cortar relações com a minha mãe. Roberto. Talvez a primeira pessoa para quem essa criança venha mudar o coração seja a própria avó dela, a sua mãe. Toda pessoa, toda vida que vem a esse mundo, ela vem com uma missão. O meu segundo bispo diocesano, que me acolheu no seminário, chamado Dom Ercílio Turco, me dizia que Deus não permite nada que não seja para a nossa santificação e para a glória dele. Sabendo que toda vida é dom de Deus e que vem a esse mundo com um plano de amor desejado por ele, uma criança especial é especial em todos os sentidos. Ela vem para quê? Para fazer a diferença. Se Deus permitiu que ele venha a esse mundo dessa maneira, é porque ele é especial no sentido de trazer a presença do Senhor a todos os corações que estão ao redor dele. Ninguém vem a esse mundo sem que Deus não tenha um lindo projeto que só essa pessoa venha a realizar. E se Deus permitiu que ele venha desse jeitinho, especial e único, é para fazer a diferença de todos vocês. Na vida do pai, na vida da mãe, para ser o próprio Deus visitando vocês através dele e mudando o coração. Creio em Deus, e queiramos que Deus nosso Senhor dê à sua mãe a graça de que, acolhendo esse neto, possa permitir com que o coração dela seja transformado. Seja transformado aprendendo a amar mais, aprendendo a amar também a nora, que é a esposa que você escolheu, a respeitar a sua liberdade enquanto casado. Você deixou a sua mãe para fazer com a sua esposa uma nova família. E a palavra de Deus ensina o quê? Que o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. De tal maneira que os laços familiares consanguíneos são postos de lado e quem ocupa o primeiro lugar é a nova família que é formada. Então que a sua mãe também, meu filho, possa aprender a respeitar a escolha que você fez, a não intervir no seu matrimônio, não culpar a sua esposa por nada e permitir que o coração dela seja mudado através da visita de Deus no seu filho. Muitas vezes, Deus nos visita e fala conosco e dá recados através dos acontecimentos da vida. E com o coração duro a gente não consegue compreender. Todavia, se nós temos o coração aberto, nós reconhecemos a visita de Deus em meio aos acontecimentos. Que essa criança venha ao mundo trazendo muita luz e muita graça e mudando os corações de todos ao seu redor, a começar da sua avó. Deus não permite nada que não seja para a nossa santificação e para a glória dele. E nós chegamos ao fim do nosso Conta Comigo nessa madrugada. Quero agradecer a você pela sua companhia, agradecer a você por mais estes minutos abençoadíssimos com os quais nós escutamos a voz de Deus que nos falou no Evangelho, aprendemos sobre o poder dos hábitos que educam a nossa vida espiritual, nos dão disciplina e determinação e aprendemos finalmente a permitir com que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida seja também colocado a serviço da vida dos outros. Seja você também uma luz. Deus passou pela sua vida, seja uma luz. E quanto mais você deixa Deus agir na sua vida, mais você também se torna instrumento dele na vida dos outros. Não para julgar e condenar, mas sempre para auxiliar e ser uma testemunha do amor de Deus na vida de todas as pessoas. Quero colocar agora então todo o nosso dia que começa debaixo da proteção da nossa querida mãe. Rezemos juntos. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com você e sua família, deixo de coração para todo esse dia que começa a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela sua companhia e amizade, e a 1h da manhã eu te aguardo aqui na Rede Vida, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um grande abraço e que o seu dia seja iluminado e protegido pela graça de Deus nosso Senhor. Fique com Deus.